refletir sobre a evolução que o nosso irmão Ramatiz nos traz essas orientações a respeito da evolução humana. E se é perguntado a Ramatiz o porquê desta frase que o homem é feito à imagem de Deus. E Ramatiz vai discorrer sobre esse assunto para que nós possamos entender um pouco mais essa frase. Muitas vezes a gente lê ela, mas não tem a amplitude de entendimento que esse nosso amado irmão nos traz. E Ramatiz explica da seguinte forma: desde os tempos imemoriais, todas as religiões e doutrinas espiritualistas ensinam que Deus é a inteligência suprema do universo, a luz eterna e infinita, e que os homens são seus filhos na forma de centelhas, chamadas ou partículas luminosas, também eternas e indestrutíveis. No âmago da consciência individual de cada homem, Deus é o fundamento eterno, é a unidade espiritual de todos os seres. Jesus também já afirmava, através do seu evangelho, que o reino de Deus está no homem, ou que o homem e Deus são um só. Daí o motivo porque Gênesis, na Bíblia, também confirma que o homem ele foi feito à imagem de Deus. Isto é, possui em si mesmo a miniatura de todos os atributos do Criador. O homem é um mini-Deus, assim como a gota de água é um mini-oceano. Conceito que os velhos mestres orientalistas já corroboravam há milênios através do ensino de que o macrocosmo, ou mundo grande, está no microcosmo, que é o mundo pequeno. Assim como o que está em cima está embaixo, ou seja, o que está em Deus está em sua criatura. Analogamente, pode-se dizer que o átomo, em equilíbrio, ele é a miniatura de uma constelação de astros. E assim, então, Ramatiz começa explicando o sentido dessa frase, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tudo aquilo que está contido em Deus também está contido em nós. Tudo aquilo que está contido em nós está contido em Deus. Então, nós e Deus somos um só. Nós estamos todos interligados. E aí ele dá o exemplo, né, da gota, que ela também contém todas as características do oceano. Se nós contemos todas as características de Deus, significa que nós temos todo o potencial, ele deixou todo o potencial, todas as ferramentas em nós, para que nós possamos desenvolver e voltar à nossa essência. Ou seja, nós fomos feitos da essência de Deus, mas na nossa caminhada nós nos perdemos, nós vamos nos equivocando. Alessandra, acho que o seu microfone está dando eco, parece. Aí, obrigada. Acontece que tudo isso que nós recebemos de Deus é o potencial que nós temos para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos todas as ferramentas. Então, ao longo da nossa caminhada, por todas as ilusões que nós vamos encontrando no mundo, a gente começou a se perder dessa essência que nós somos. E aí é interessante porque nós somos criados dessa essência pura, e nós vamos desvencilhando dessa essência pura e nós vamos nos desencontrando. Mas chega um ponto da nossa caminhada, da nossa vida, que nós deparamos com o vazio que está dentro de nós. Por que esse vazio? Porque nós nos distanciamos dessa nossa essência que é Deus. E quando nós apercebemos disso, nós voltamos novamente, ou seja, nós buscamos novamente voltar para essa essência que é a nossa verdadeira essência, que é a essência de Deus. E aí nós vamos fazendo, na verdade, o caminho de volta. E aí, muitas vezes, parece que esse caminho é infinito, parece que ele nunca vai se chegar, né, novamente, do ponto de onde nós saímos, que é dessa essência pura onde nós fomos criados. E aí também é perguntado a Ramatiz, qual é o exemplo mais correto
do fato que o macrocosmo divino existir e dele se conectar com o microcosmo humano, que é o ser humano, né? E Ramatiz, ele vem explanar sobre isso também. E ele diz assim: embora algo simplista, poderíamos explicar-vos, por exemplo, que o macro-pinheiro, isto é, araucária, cujos ramos buscam o alto, forte e resistente, na sua configuração definitiva, existiu inteirinho na miniatura do pinhão, ou seja, no micro-pinheiro. Assim que a semente do pinhão é plantada no solo, depois de certo tempo, germina e gradativamente vence as adversidades do meio nos seus ajustes para emancipação, até ela atingir a configuração gigantesca. Por que você pretende lançar essa questão Do pinheiro. É evidente que esse acontecimento ou fenômeno só se concretiza porque, na intimidade do próprio pinhão, há todo um pinheiro em estado latente e seus atributos criativos despertam e se impõem tanto quanto faz o crescimento da árvore. Então, é muito interessante que aqui ele vem, né, nos dar mais um exemplo, assim, como ele diz, bem simplista, para que a gente entenda que aquela semente do pinheiro, quando ela é colocada na terra, ela desenvolve todo o potencial dela e um dia ela se torna aquela grande árvore. Mas ela já continha toda essa essência do grande pinheiro dentro dela. Assim somos nós, que fomos criados, né, com todo esse potencial divino que já existe em nós, e aos poucos, dependendo da nossa caminhada, nós vamos aos poucos despertando e vamos, assim como a semente do pinheiro, que ela primeiro ela tem que romper a terra, depois ela vai saindo as suas pequenas folhas e ela vai crescendo, vai desenvolvendo o seu caule, e aí até que um dia ela cresce, ela dá suas flores, seus frutos, assim somos também nós, que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência divina, que é a nossa consciência, e nós vamos maturando, né? Nós vamos entrando em sintonia mais próxima com essa nossa realidade, que é a essência divina, e chega um dia que nós alcançamos esse encontro, que esse encontro nada mais é do que conosco mesmo, esse encontro com Deus, mas que esse Deus já está em mim, e eu já estou nele. Então, essa busca que parece desenfreada na nossa vida, nada mais é do que a busca de nós mesmos. E assim ele continua. De modo semelhante, o espírito do homem também, ele é ajustado ao solo das lutas cotidianas, onde deve romper a crosta da personalidade, né? Animal inferior, desenvolver os atributos de Deus existentes em nossa intimidade espiritual, até alcançar a plenitude do anjo consciente, que é a sua realidade divina. Assim como no fundo da terra, o pinhão modifica-se de semente para originar o pinheiro majestoso e adulto, o homem velho, produto dos instintos da animalidade, também deve morrer para em seu lugar renascer o homem novo, onde predominam os sentimentos e a razão, que são meios, né, para a ascensão angélica. O espírito do homem, entretanto, desperto, cresce incessantemente, ampliando a consciência e o sentimento superior, desenvolvendo os próprios atributos divinos, porque o Criador é o fundamento criativo e é eterno de toda a individualidade humana. Assim, o espírito do homem é eterno e incorruptível, porque foi criado da essência eterna de Deus, ou seja, a nossa personalidade, ela pode se desviar durante o caminho, nós podemos nos equivocar e nos equivocamos muitas vezes, mas o nosso espírito, a nossa consciência divina, ela não se corrompe, ela é a essência desde a criação até os primórdios angelicais, assim que é colocado pelo nosso irmão muito amado. E aí, ele continua dizendo, o espírito do homem é indestrutível, porque foi criado da essência eterna e inalterável de Deus.
Mas, embora esteja vinculada à consciência cósmica, é sempre uma consciência individual, que teve um princípio, uma origem pessoal, em certo espaço-tempo. Em consequência, houve uma época, ou um momento, em que o homem começou a ter noção de existir, como a criança ter noção de si e do meio que a cerca. O homem também define-se, o individualiza-se no universo, figurando como entidade da importância e a caminho de desenvolver o poder criativo tanto quanto amplia a sua consciência. Então, aqui ele vem falar algo bem interessante, que nós somos como crianças, né, que ao espaço do nosso tempo, da nossa vivência, a gente vai se descobrindo como ser divino. E a gente vai ampliando essa consciência, e conforme nós vamos ampliando essa consciência, nós vamos desenvolvendo esse poder criativo, né, que existe dentro de nós. É aí que fala na questão do caminho curto e caminho longo, né? Quando nós vamos exercitando para que nós abrimos essa consciência mais rapidamente, nós vamos mais rápido a esse encontro da nossa essência, ao encontro dessa essência divina. E aí é o caminho mais rápido. Mas ela se dá naturalmente, independente se eu estou procurando com ênfase, né? Com ênfase maior, desenvolver a minha consciência ou não. Um dia isso vai acontecer com todos nós naturalmente, mas nós podemos acelerar um pouco mais, nos dedicando um pouco mais à nossa vida espiritual, tomando consciência das ilusões da matéria e conseguindo aos poucos ir desvencilhando desse apego das ilusões que a matéria, que ela na verdade é algo que só existe a condensação, mas que ela é passageira, e um dia tudo isso se desfaz, tudo isso se transforma. Mas a nossa consciência, ela é a essência divina por natureza. E ele continua: sobre exemplo semelhante, o espírito do homem um dia também iniciou sua conscientização, individualizou-se sob o impulso de uma vibração centrípeta e finalmente se personalizou no seio da divindade. Em seguida, a consciência espiritual do homem, que é o centro indestrutível de sua divindade, de sua individualização, prossegue no incessante crescimento psíquico, qualitativo e, ao mesmo tempo, panorâmico, a fim de abranger cada vez maior volume ou porção da própria mente universal. Ou seja, conforme nós vamos abrindo nossa consciência, nós vamos ampliando essa noção, nós vamos ampliando essa consciência de quem nós somos, essa consciência do Deus que existe em nós e que também existe fora de nós. O processo é contínuo, é inexorável, porque exerce estimulado e disciplinado pelo princípio, que é o reino de Deus, que está no próprio homem, que é aquilo que ele fala lá atrás, né? Que quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, quando ele explica lá no início. Convém distinguir a idade que limita a personalidade humana transitória, a qual existe somente entre o berço e o túmulo físico. Em cada encarnação, comparada à consciência sideral ou entidade definitiva e inalterável, que se individualiza e se desenvolve na sucessão de séculos, milhões, bilhões e trilhões de anos, através do perispírito, que é um organismo pré-existente e sobrevivente a todas as mortes físicas, a consciência espiritual indestrutível manifesta-se em cada existência humana, materializando um novo corpo físico transitório, mas sem perder o acervo e a memória das experiências de todas as vidas anteriores. Ou seja, lá no nosso perispírito, ali fica armazenado todas as nossas experiências, todo o aprendizado que nós vamos adquirindo de acordo com as nossas existências, de acordo com as nossas encarnações, e nós não perdemos nada disso. E é através do nosso perispírito que é programada, que é planejada a nossa nova existência temporária no corpo físico.
porque é ali que estão todos os registros, ali que estão todas as marcas onde nós necessitamos de vivenciar as nossas experiências, para que nós possamos ir trabalhando tudo aquilo que está ali agregado e que nós precisamos desenvolver esse aprendizado daquilo que ficou inadequado na nossa vida. No aprendizado periódico que o espírito do homem realiza na superfície dos orbes materiais, ele desenvolve tanto os seus poderes latentes criativos, como passa também a conhecer cada vez mais a sua própria individualidade, ou seja, conforme nós vamos vivenciando a nossa existência, nós vamos abrindo a nossa consciência, nós vamos tendo noção de quem nós realmente somos, da nossa individualidade, que mesmo nós fazemos parte de Deus e Deus fazendo parte de nós, mesmo assim nós continuamos tendo a nossa individualidade dentro desse processo todo. E ele continua dando um novo exemplo. Apreciando o espírito que é definitivo em relação a inúmeras personalidades humanas modeladas nas sucessivas existências físicas, nós poderíamos supor a figura de um imenso colar que aumenta sucessivamente no tempo e no espaço, pelo acréscimo incessante de novas contas, cada uma representando uma vida nova, uma vida humana. Mas enquanto essas contas ou encarnações físicas podem variar na sua forma, cor, raça ou contextura pessoal transitória, o fio que as une não muda, porque é o espírito imortal a sustentar as diversas personalidades encarnatórias, organismos carnais, a se substituírem sucessivamente na superfície dos orbes. Então, aqui ele compara o colar, né, com as contas. Cada conta daquela é uma vida, é uma existência, é um aprendizado que nós tivemos. E o fio que une todas essas contas é a nossa essência divina. Essa nossa consciência divina, que ela nunca vai ser mudada, né? A nossa essência, ela não muda, ela é eterna. Agora, as nossas encarnações, o nosso aprendizado vai mudando ao longo do tempo. Cada continha dessa vai sendo colocada nesse fio, né, do colar, que é a nossa divindade, a nossa essência real, quem nós realmente somos. E ele continua. Não importa se em cada encarnação ou cada conta desse suposto colar, a personalidade humana chama-se João, Nero, Maria, Gandhi ou Paulo de Tarso, não importa. O certo é que o fio do colar é a individualidade eterna, que se emancipa no tempo e no espaço, fichada nos registros kármicos por um código sideral definitivo. Ou seja, esse elo que junta todas essas contas é a nossa individualidade, mas também a nossa essência divina, que nossa individualidade faz parte da nossa essência divina. E isso nós nunca vamos perder. Em cada existência física, o espírito plasma um tipo de organismo, cuja estrutura anatomofisiológica depende da herança biológica da família onde se encarna. Em seguida, recebe um nome adequado à raça ou parentela que lhe fornece a vestimenta anatômica, sem que isso lhe altere a identificação individual definitiva e figurada nos registros de origem sideral. A individualidade do espírito não se enfraquece, mas se desenvolve e se encorpa, tanto quanto for o seu comparecimento periódico às sucessivas vidas humanas. Então, aqui ele fala algo bem interessante, a questão dessa nossa herança biológica da nossa família, né? Que tudo isso, a existência física, o espírito vai plasmando um tipo de organismo, né? Com a estrutura, né? Ela vai dependendo dessa herança biológica também. Daí a importância da nossa família, que muitas vezes a gente não dá muita importância para isso, né? Para esse aprendizado que nós viemos ter nessa família, que nós fomos colocados bem no lugar certo, aonde nós necessitávamos de reforçar mais esse nosso aprendizado. E ele continua. Sem dúvida, pois, não há discrepância, privilégio ou graça na pedagogia divina,
Todos os espíritos progridem lenta e incessantemente sob o mesmo processo evolutivo, em consonância com a sabedoria, a justiça e o amor de Deus. O troglodita, por exemplo, ainda é um espírito infantil, que apura sua sensibilidade psíquica através do exercício dos 5 sentidos físicos em adestramento no mundo. É criatura que mal engatinha no apercebimento de sua consciência sideral, demasiadamente matura para impor o seu princípio espiritual sobre a força milenária das tendências animais. Jamais poderia manifestar um comportamento semelhante a Francisco de Assis, cuja idade sideral e conscientização perde-se nos registros da história planetária da vossa constelação solar. Seria tão absurdo exigir-se dos alunos primários as soluções sobre o princípio de relatividade consagrados por Einstein, assim como intimar Herodes para manifestar sentimentos de ternura filantrópica, estoicismo e renúncia, que são inerentes a um Vicente de Paulo. Ou seja, aqui ele está falando, né, que tudo começa com a infantilidade nossa. E ao longo das nossas existências, nós vamos desenvolvendo essa percepção do divino, né, a percepção de quem nós realmente somos, e nós vamos maturando para essa compreensão. Mas é inadequado a gente exigir de alguém que ainda não tem a possibilidade de ter essa percepção, que essa pessoa saiba, né, que ela tenha um comportamento adequado, porque ela ainda está num patamar de entendimento de acordo com a questão evolutiva dela, desse caminhar, né, de cada um que é feito. Assim como nós ainda estamos muito aquém do entendimento dos seres que estão à nossa frente, que estão muito à nossa frente. Nós não temos ainda a capacidade desse entendimento, e eles não nos obrigam a ter esse comportamento que eles já têm, né? Por exemplo, na questão da angelitude. Eles não nos cobram essas atitudes nossas, porque eles sabem que nós ainda não estamos capacitados, mas nós ainda não temos essa consciência desperta para nós entendermos aquilo que eles já entendem, assim como nós também devemos ter complacência com aqueles que ainda o entendimento ainda é menor um pouquinho do que o nosso. É o tempo de vida da consciência de cada espírito, ou mais propriamente a sua idade sideral, que o situa na faixa vibratória eletiva ao seu maior entendimento psíquico. Em vez de conhecimento ou da aquisição obtida na precariedade de uma existência física. Assim como a criança que, sob a disciplina do mundo, desenvolve-se protegida até alcançar a condição de homem adulto e libertar-se das irresponsabilidades da infância, todos os espíritos ainda crianças, ignorantes e virgens também ingressarão no seio da humanidade angélica e consciente de sua vida imortal. Esta é a lei. Nenhuma ovelha será perdida do redil do Senhor. Isso, né, Ramatiz diz aqui, essas palavras foram de Jesus, né? E ele continua. Repetimos, cada um de nós é um espírito indestrutível, porque é criado da própria essência divina e eterna, mas variante conforme a idade sideral. Conforme um tempo, um momento, há séculos, milênios, milhões, bilhões ou trilhões de anos no calendário convencional terrícola, em que começamos a existir como indivíduos diferenciados no seio da criação. Assim existe simultaneamente no universo tantos espíritos novos e infantis como antigos e adultos, mas a cuja graduação ou gabarito espiritual depende exatamente do tempo em que eles principiaram a ter noção de existir. Ou seja, tudo isso é um processo que vai acontecendo, né? Até a nossa individualização. Antes nós tínhamos uma consciência coletiva, né? Que ela ainda existe um exemplo nos peixes, por exemplo, que ela não é individualizada, e aí com o tempo essa consciência ela vai se individualizando e
ela vai se tornando cada vez mais consciente. Esse é o processo que Ramatiz diz aqui. Em todos os instantes da vida, nascem, surgem ou se iniciam novas consciências, isto é, novos espíritos individualizam-se no universo e adquirem a noção particular de existir, embora constituem vinculados sempre à fonte criadora divina. Deus não concede privilégios especiais e extemporâneos, mas proporciona equitativamente e sem quaisquer preferências ou simpatias os mesmos ensejos de conscientização e aperfeiçoamento a todas as suas criaturas. Nenhum espírito é originalmente superior a outro, mas todos possuem em estado latente o mesmo poderio, a mesma capacidade, sabedoria e o anseio evolutivo rumo à fonte criadora, que é Deus. As consciências majestosas interplanetárias dos anjos e arcanjos, que iluminam e nutrem a intimidade psíquica dos orbes e das constelações astronômicas, não passam de entidades emancipadas sob o mesmo processo espiritual e evolutivo, que preside a gestação e o desenvolvimento da consciência de todos os filhos de Deus. Então, aqui ele vem dar esse exemplo, né? Que tudo tem um início, da mesma forma, foram criados da mesma forma, da mesma origem, e que fizeram a mesma caminhada evolutiva. Quem hoje é um pecador ou diabo, no futuro será anjo ou santo. Assim, Nero ainda será um Jesus, porque Jesus, Alures, pode ter sido um Nero, tanto quanto o Hitler ainda será um Gandhi, porque Gandhi também poderia ter sido um Hitler. Ante o determinismo do processo evolutivo, que é justo, equanime e sem privilégio para os filhos de Deus, a centelha espiritual mais ínfima do cosmo um dia há de ser um logos solar. Embora essa maturidade sideral só ocorra após a criação e a destruição de alguns universos físicos. Ainda sob involucro de um Tamerlão ou Gengis Khan, Deus serve-se dos atributos divinos ali existentes e ele modela a criatura à sua imagem, lenta, inexoravelmente, no residual da própria animalidade. Gesta-se a consciência radiosa de um anjo e o comportamento sublime de um santo, tanto quanto no próprio lodo mal cheiroso também brota o lírio ou jasmim perfumados. Sem dúvida, Jesus é atualmente o nosso irmão maior, a entidade mais sublime no governo do orbe terráqueo. É o guia que, através do código moral do Evangelho, conduz o homem à realidade divina. Espírito indefinível para nós que mal iniciamos a jornada do bem, é o caminho, verdade e vida. Porque viveu em si mesmo durante o seu desenvolvimento consciencial os mesmos equívocos, pecados, vícios, deslizes, paixões, que são próprios de toda a humanidade ainda imatura. E em face de seu progresso espiritual, alcançado através de incontáveis encarnações físicas, em orbes que já se transformaram em poeira cósmica, Jesus esquematizou o roteiro para a libertação da humanidade espiritual do planeta Terra, da qual ele é o titular através do sublime evangelho. Jesus nasceu, amadureceu e evangelizou-se até atingir o magistério divino, defrontando e vencendo em si mesmo pecados, acertos, equívocos, glorificações e frustrações de todos os homens, ao mesmo tempo que cultivava a sublimação e sublimava as virtudes latentes em seu espírito. Se a evolução de Jesus tivesse sido diferente dos demais espíritos, especificamente em linha reta, desobrigado de quaisquer equívocos ou vacilações, é evidente que Deus teria privilegiado um filho mais simpático, com alguma faculdade em comum, virtude excelsa, graça prematura ou sabedoria inata, traindo uma censurável preferência egoística humana. Essa graça ou mercê pessoal e divino exclusivamente a Jesus, então desmentiria a tão
propalada justiça do Criador, que seria, assim, capaz de praticar atos tão discutíveis e censuráveis como qualquer homem imperfeito. É o Divino Mestre também, não seria o símbolo glorioso ou a matriz fiel da verdadeira conduta humana, mas indigno de ser o guia da humanidade em face da extravagância de querer ensinar aos seus alunos aquilo que ainda não aprendeu a viver, nem sofreu em si mesmo. Enquanto os demais filhos de Deus deveriam seguir pelas sendas tortuosas do sofrimento e das vicissitudes humanas, a fim de apurar a sua sensibilidade psíquica e lograr a metamorfose do futuro anjo. Jesus, então, seria um privilegiado, teledirigido por um radar espiritual, capaz de guiá-lo tranquila e corretamente pelos labirintos educativos mais complexos e dolorosos na vida física. Jamais ele poderia depois distinguir o certo do errado, o autêntico do falso, o sadio do enfermiço, ou o bem do mal, sem participar dos problemas gravosos e atrozes de todos os homens. E Jesus nada mais seria do que um robô, um fantoche movido pelos cordéis divinos, numa prematura e injustificável promoção sideral. Aliás, não há desdouro algum para Jesus ter evoluído sob o regime da mesma lei a que sujeitam todos os demais espíritos, mas é justamente o fato de ele ter alcançado o conhecimento e também a sublimação através das incontáveis vidas físicas que o consagra digno de guiar a salvação da humanidade. A sua vida e paixão, martírio que terminou na cruz, é o esquema do verdadeiro comportamento que no homem deve adotar diante de todas as lutas, tragédias, explorações, pilhagem e ingratidões entre os seus próprios irmãos imaturos. Vou mais uma parte, e depois eu vou terminar, para a gente poder respirar um pouquinho antes da outra live do Aprendendo com o André Luiz. E ele continua assim: a paixão de Jesus é o seu holocausto na cruz, constituíram aí morredoura lição de um avatar ou mentor sideral, quando deve plasmar na face de um orbe físico, como é a Terra, o esquema educativo e a síntese dos ciclos encarnatórios educativos que promove a libertação dos espíritos e os desvinculam da vida animal. Conforme escrevemos em obra anterior, o verdadeiro sacrifício de Jesus não foi apenas durante aquelas horas amargas, desde o pretório romano até o seu último suspiro na cruz. Mas isso compreende e abrange a sua indescritível operação de abaixamento vibratório, qual ave sideral abandonando a atmosfera eletiva paradisíaca para moldar-se à gaiola estreita da carne humana, entregar ao vivo a mensagem do amor que salva os homens. Jesus dependeu mais de 1000 anos do calendário terreno, um descenso atroz, a fim de ajustar-se, campo por campo, cada vez mais restritos e coercitivos, até alcançar a matéria e modelar o seu corpo carnal no ventre feliz de Maria, nascendo e vivendo sob o regime comum da vida e de todos os homens. Jesus não somente foi o melhor e o mais puro dos homens, como ainda o mestre fiel, amoroso e sábio, que em sua peregrinação física ensinou ao homem a sua libertação definitiva da carne. E eu vou ficar por aqui, que os capítulos desse livro eles são bem extensos, ainda dá mais uma ou dois estudos, e no próximo oportunidade a gente continua, porque é muito interessante a gente sempre voltar, né, e ficar ouvindo essas palavras de Ramatiz, falando sobre a questão da evolução, para que nós nos encorajemos, nós nos enchemos de esperança, inspirado, né, nessa vivência de Jesus, que passou por todas essas questões atrozes nas suas vivências, mas que ainda foi capaz de passar por momento
mais desolador ainda, para que nos desse exemplo de como nós devemos tratar uns aos outros e que nós fazemos parte de um todo. Deus está em nós, nós estamos em Deus, mas nós estamos em todos e todos estão em nós. Que, na verdade, nós somos um só. Todos nós estamos ligados, e assim como Jesus no Evangelho diz da questão da família, quem eram os irmãos e quem era a mãe dele, ele veio nos mostrar isso, né, que a nossa grande família é uma só, e que a gente sempre deve estar sempre ligado nessa questão de quem é a nossa família, que é a humanidade inteira, porque tudo aquilo que acontece comigo, acontece com a humanidade, tudo que acontece com qualquer ser, acontece comigo também, atinge a mim também. Tudo aquilo que eu faço ao outro, eu estou fazendo a mim mesma, porque eu faço parte de tudo isso. E muitas vezes quem sofre as reações primárias sou eu mesmo. O outro, às vezes, nem capta tanto a dor que eu faço sentir o outro, mas talvez a dor seja mais crucial dentro de mim, porque ela provém de mim, e ela muitas vezes se espalha, né? Quando ela vai encontrar os outros que faz parte de mim, mas como a origem foi dada em mim, a dor maior quem vai sentir sou eu. E agora eu agradeço pelo dia de hoje, agradeço pela presença de e fica aí aberto quem gostaria de comentar, de ampliar um pouco mais, porque cada um tem um entendimento diferente das explicações das percepções, isso é muito interessante. Então, fiquem à vontade, só abrir o microfone e falar.